Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Estefânia, eu sou a nova professora de português. Estou muito feliz de poder trabalhar aqui no COP, me sinto honrada e eu venho mais para somar e ajudar vocês. Eu sou formada em letras, gosto muito de ensinar, eu nasci para ensinar, minha família toda é formada de professoras e eu amo e eu não sei fazer outra coisa. E tem mais ou menos 16 anos que eu dou aula. Já trabalhei aqui praticamente em todas as escolas de Nova Era. Só faltava o COP mesmo. E eu estou muito feliz. Espero que a gente possa ter bons relacionamentos. Se vocês precisarem, meu número está disponível para qualquer dúvida, para a gente poder se interagir cada vez mais, tá bom? Então hoje eu preparei aqui para vocês uma aula de correção. Fiquei sabendo que vocês fizeram uma atividade dada pela outra professora e hoje eu vou corrigir essa atividade junto com vocês e explicar e tentar tirar a dúvida aí, que eu fiquei sabendo que vocês tiveram algumas dúvidas. Então eu selecionei somente alguns exercícios aqui. Então hoje eu vou corrigir com vocês esses e depois eu envio o gabarito para vocês dos outros números, tá bom? Então, vamos pegar aí o número 3 da folha. Número 3, vocês deveriam classificar o sujeito das frases. Nós temos sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado e oração sem sujeito. Eu vou ler as frases e à medida que eu for lendo, eu vou explicando para vocês os tipos de sujeitos. Então, vamos lá. Geou em Campos do Jordão esta noite. Olha, geou. Geou é um fenômeno da natureza. Todas as orações que expressam um fenômeno da natureza, elas são consideradas orações sem sujeito. Então, essa vocês deveriam classificar com o número 5. Afastaram, asfaltaram a rua da minha casa de praia. Então, asfaltaram. Eu não sei quem asfaltou. Se eu não sei quem asfaltou, quem praticou essa ação, essa frase, ela não possui um sujeito determinado. Então, ela é considerada como sujeito indeterminado. Chora-se também de alegria. Chora-se de alegria. Nós vemos um verbo aqui. E esse verbo, ele está na forma impessoal. Nós não conseguimos identificar quem que chorou. Então, geralmente, quando se usa essa partícula, o se, nós podemos identificar que o verbo, ele está indeterminado. Então, quando houver esse caso de um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, nós vamos classificá-lo como sujeito indeterminado. Arrombar a porta da casa aqueles moleques. Então, eu poderia até inverter, ó. Aqueles moleques arrombaram a porta da casa. Nós temos um sujeito que praticou a ação e é um sujeito simples, aqueles moleques. Apesar de estar no plural, ele é composto por um único núcleo. Então, é um sujeito simples. Saíram a passeio a criança e seu cachorro. Se nós invertermos, nós temos a criança e o seu cachorro saíram a passeio. Então, há um sujeito aqui composto, formado por dois núcleos, criança e cachorro. Então, é o número 2. Bateram a porta. Eu não sei quem bateu a porta. Então, é um sujeito indeterminado, número 4. É cedo ainda, Maria. Então, nós temos aqui um vocativo. Quando aconteceu esse caso do vocativo, ele não é classificado, essa frase é classificada como oração sem sujeito, tá bom? Então, o número 5 é oração sem sujeito. Já são 4 horas. Também indica um tempo, mas não indica quem praticou a ação. Então, aqui é uma oração sem sujeito. Concordei com todos os termos do contrato. O verbo concordei, pela conjugação do verbo, nós conseguimos identificar que a primeira pessoa e o eu, ele está oculto. Então, por isso que às vezes ele pode ser chamado aí de sujeito desinencial, porque pela desinência do verbo eu consigo identificar que o sujeito é o eu. O último, já faz muitos anos. Então, dá a ideia de tempo decorrido, nesse caso também é oração sem sujeito. Então, a oração sem sujeito, quando for ideia de tempo decorrido, quando for fenômeno da natureza, aí vai ser classificado como oração sem sujeito. Agora, nós iremos comentar
a questão número 6. A questão número 6, vocês iriam classificar os tipos de predicado. São 3 tipos de predicado: o verbal, o nominal e o verbo nominal. O predicado verbal, ele possui uma ação praticada pelo sujeito. O predicado nominal, ele possui um verbo de ligação mais um predicativo. E o predicado verbo nominal, ele possui uma ação e ainda possui um predicativo. Então, nós vamos observar aí, ó. Tina me trata mal. Ó, Tina me trata mal. O verbo tratar, ele é um verbo transitivo direto, possui um complemento, que é o modo como ele trata mal. Então, aqui é uma oração com predicado verbal. A Tina pratica uma ação. Na letra B, nós temos também uma prática de uma ação, né? No caso, assim, ele mora naquele condomínio. Então, o fato dele morar indica ali um predicado verbal. Não há aqui nenhuma qualidade para o sujeito. Na terceira aí, vai acontecer um predicado nominal, olha. Permaneci quieta no canto. O sujeito, ele é desidencial, que é o eu. Permaneci quieta. Quieta é um predicativo do sujeito, porque ele remete à pessoa, né? O eu que está oculto aí. Pelo fato de aparecer um predicativo do sujeito e o verbo permanecer ser um verbo de ligação, essa oração, esse predicado é considerado como predicado nominal. Agora a próxima frase. Eu sou feliz. Nessa frase, há também o predicado nominal, porque há um sujeito, há um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que dá uma qualidade para o sujeito. Então, todas as vezes que acontecer isso, aparecer um predicativo que dá uma qualidade para o sujeito ou para o objeto, acontece o predicado nominal. E na última, vocês vão perceber que aparece tanto uma ação, tanto o predicado verbal, quanto um predicativo. Só que nesse caso é um predicativo do objeto. Olha, considero sua resposta correta. Considero. O sujeito, ele é oculto, desinencial, que é o eu. Ele considera o quê? Sua resposta correta. Correta é um predicativo do objeto. O que é correta é a resposta. Então, por isso, nesse caso, aconteceu dois tipos aqui, ó, o verbal e o nominal. Por isso, o predicado é considerado como predicado verbo nominal. O próximo, gente, é o número 8. O número 8, o tema central aí é sobre as vozes verbais, a voz passiva e a voz ativa. Então, aí tem um texto e vocês iriam informar em que voz encontra as orações descritas nos textos. Então, resumindo, é assim, ó, voz ativa e voz passiva. Entre esses dois aqui que está no exercício. Na voz ativa, o sujeito da frase, ele vai praticar a ação. Na voz passiva, o sujeito da frase, ele vai sofrer a ação. Então, ativa, a palavra ativa, já vem dessa ideia de praticar a ação. E passivo, já vem essa ideia de sofrer. Então, pelo exercício, a gente vai identificar isso claramente, ó. A varíola não causa mais doença. Aí a gente pode perguntar quem para o verbo para a gente achar o sujeito. Quem não causa? Varíola. Então, varíola está praticando a ação aqui nessa frase. Por isso, essa frase, na letra A, ela está na voz ativa. Na letra B, uma vacina permite o seu controle. A vacina que permite. Então, a vacina está agindo, no caso. Então, aí a voz é ativa. Já na letra C, já fez muitas vítimas. Alguém está praticando essa ação de fazer. Então, é voz ativa também. Geralmente, quando é voz passiva, tem dois verbos. Um verbo auxiliar, que é o verbo de ligação, mais o verbo principal. Por exemplo, igual está aí, ó, na letra D.
No Brasil, onde a varíola não era conhecida pelos índios. A varíola não era conhecida, ela está sofrendo, na verdade, ela não está praticando a ação. Os índios que a conheceram, né, na verdade. Então, era conhecida, tem o verbo de ligação era, mais o verbo conhecida. Então, aí houve o caso da voz passiva. Na letra E, da mesma forma, ó, a gripe espanhola foi causada. Então, ela não praticou a ação, ela sofreu. Então, aí houve o caso da voz passiva. Na número 9, vocês iriam passar a oração da voz passiva para a voz ativa. O solado de borracha foi inventado. O solado de borracha foi inventado em 1844 por Charles Goodyear. Então, esse Charles, ele inventou. Mas aí, a frase anteriormente, ela estava na voz passiva. Ó. O solado foi inventado. Para a gente transformar essa frase para a voz ativa, a gente vai pegar a última palavrinha da frase, que é a pessoa que praticou a ação, que é o Charles. Vamos colocá-lo no início da frase. O verbo que foi inventado vai sair dessa forma de locução verbal e vai passar para um verbo só. Charles inventou o solado de borracha. Na voz ativa, a frase ficou mais assim, até melhor. Tanto que nos jornais, revistas, eles costumam usar as frases mais na voz ativa. Na letra B, informe em que voz encontra-se a oração. O tênis não dá o menor sinal de sair da moda. Então, o tênis está praticando a ação, ele não está sofrendo. Então, aqui, no caso, é voz ativa. Agora, a gente vai fazer a questão número 11. Na questão número 11, vocês deveriam circular o núcleo do sujeito, que é a palavrinha mais importante do sujeito, sublinhar o predicado e classificar. Então, vocês iam falar se tem predicado verbal, nominal ou verbo nominal. E o sujeito era somente circular. Então, a primeira frase está escrita assim: as araras de cores vistosas posavam para os turistas. O sujeito são as araras de cores vistosas. Só que pediu para circular só o núcleo. Então, a parte mais importante do sujeito é a palavra araras. Vocês vão circular a palavra araras. E posavam para os artistas é o predicado. Vocês vão circular o predicado. E esse predicado é um predicado verbal, né? O predicado que transmite a ação. Na letra B, no inverno, as noites são mais longas. Então, as noites são mais longas no inverno. Então, a palavra noites é o núcleo do sujeito. Noites é o núcleo do sujeito. E o predicado é o resto. São mais longas no inverno. Entenderam? Então, aí o predicado é um predicado nominal, porque está dando uma qualidade para a palavra noite. Há um predicativo aí. E na letra C agora. Ao longo da praia sucediam-se hotéis, restaurantes, casas luxuosas. Então, hotéis, restaurantes e casas, nós temos 3 núcleos do sujeito composto. E vocês vão circular essas 3 palavras, hotéis, restaurantes e casas. E vão sublinhar o predicado. Sucedia-se ao longo da praia. O predicado é um predicado verbal, porque transmite a ideia de ação. Na letra D, nós temos um sujeito composto. As geadas e as secas deixam os lavradores preocupados. Então, vocês vão circular a palavra geadas, a palavra secas e sublinhar o predicado. Deixam os lavradores preocupados. Esse deixam os lavradores preocupados é um predicado verbal, que transmite uma ideia de ação. Na letra E, nós temos à noite, Anselmo voltou para casa exausto. Então, Anselmo é o sujeito, o núcleo do sujeito, vocês vão circular a palavra Anselmo. Voltou para casa exausto à noite, tudo isso é o predicado, todo o restante é o predicado. E esse é um predicado verbo nominal, porque tem uma ação,
voltou para casa, e ainda ele estava exausto, que é um predicativo do sujeito. Então, pelo fato de aparecer esse predicativo do sujeito, esse predicado ficou verbo nominal. Na letra F, a voz do orador era bonita, mas suas palavras soavam roucas. Então, o sujeito é a palavra voz. Vocês vão circular a palavra voz. Era bonita é o primeiro predicado, porque depois da vírgula tem outra oração, aí tem outro sujeito e outro predicado. Então, a voz do orador era bonita. Era bonita é um predicado nominal do sujeito voz. E depois da vírgula, nós temos suas palavras, mas suas palavras soavam roucas. Palavras é o sujeito da segunda oração e soavam roucas é um predicado verbo nominal, porque tem o verbo soavam, que transmite a ação, e tem o predicativo do sujeito. Então, nesse caso, nessa letra F, diferente de todas as outras, nós temos 2 sujeitos e 2 predicados. O primeiro é predicado nominal e o segundo é um predicado verbo nominal. O vós é o sujeito da primeira e palavras é o sujeito da segunda. Na última aí, letra G, furioso, o pasteleiro chinês correu atrás do ladrão. Pasteleiro é o núcleo do sujeito. E correu atrás do ladrão é o predicado verbal. Só que ele estava furioso. Por isso aí a frase, o predicado todo vai ser predicado verbo nominal. Tá ok? Agora vamos para número 18. Na número 18, vocês iriam reescrever as frases de modo que passassem de voz ativa para a voz passiva. O amor inundava seus corações. Nessa letra A, vocês vão inverter. Aí vai ficar assim: seus corações eram inundados pelo amor. Na letra B, vocês vão inverter também. Carlos dispensou o motorista. O motorista foi dispensado por Carlos. Na letra C, as queimadas destruíram as florestas. Aí vai ficar assim, ó: as florestas serão destruídas pelas queimadas. Vocês viram que troca o sujeito, que era o agente da passiva, torna-se vai para o final da frase e vice-versa. Ocorre essa troca. Na letra B, ele enviou a carta. A carta foi enviada por ele. Débora e Cristina comprarão um carro. Invertendo, fica assim: um carro será comprado por Débora e Cristina. Então, perceberam que na voz ativa, a frase acontece de uma forma. Quando passa para a voz passiva, você inverte. O que está no final vai para o início da frase e o que está no início vai para o final. É geralmente assim que eu costumo explicar para os meus alunos. E agora, gente, para finalizar, a última, vocês iriam informar circular o predicativo, que é a palavra que produz uma qualidade, e falar se essa qualidade estava sendo direcionada ao sujeito da frase ou ao objeto da frase. Então vamos lá, na letra A, o telefone chegou perfeito. O que é perfeito? O telefone. O telefone é o sujeito da frase. Então, nesse caso, o predicativo é do sujeito. Na letra B, mantenha a tampa do vaso sanitário fechada. Fechada classifica o objeto da frase, que é o vaso sanitário. Por isso, então, o predicativo é do objeto, tá bom? Na letra C, Tina me chamou de bobo. Bobo é um predicativo do objeto, que é o pronome oblíquo me. Então, de bobo, que vocês iriam observar, ele é um predicativo do objeto. Na letra D, maus tratos deixaram um colega triste. Deixaram um colega triste é o predicado. Quem está triste? O colega. No caso, o colega é um objeto direto. Então, há aqui nesse caso um predicativo do objeto. O menino chegou atrasado.
Chegou atrasado é o predicado. E atrasado faz referência ao menino. Então, nesse caso, é o predicativo do sujeito. Na letra F, a mulher viajou de avião nervosa. Então, a mulher, que é o sujeito da frase, estava nervosa. Então, o predicativo é do sujeito e o predicado é viajou de avião nervosa. Letra G. A jovem passeava sozinha na praça. Sozinha faz referência ao sujeito, que é a jovem. Então, é o predicativo do sujeito. Passeava sozinha na praça é o predicado da frase. Letra H. Eu nasci otimista. Eu é o sujeito. Nasci otimista é o predicado. E otimista é o predicativo do sujeito, que é eu. Na letra I, ele participou da conversa animado. Olha, ele estava animado. Animado faz uma referência ao sujeito da frase. Participou da conversa animado é o predicado. Então, nesse caso, animado é predicativo do sujeito. E a última, letra J, os atletas não consideraram o juiz imparcial. Não consideraram o juiz imparcial é o predicado. E quem que era imparcial? Não eram os atletas, era o juiz. Então, imparcial é um predicativo do objeto da frase. Às vezes, gente, com muitos exercícios, a gente às vezes se confunde um pouco. Mas se vocês tiverem dúvidas na hora de executar os exercícios, vocês podem me procurar. E os números das atividades que eu não passei aqui, eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.